E aí, galera? Beleza? Hoje aqui para falar sobre a seleção brasileira, especificamente, mais precisamente, sobre treinador da seleção brasileira. Eu, na minha vida toda, eu nunca me conformei com o treinador de uma nação, de um país tão grande, ser escolhido por uma única pessoa. No caso, o presidente da confederação, né? Não consigo aceitar isso. Eu acho assim... E se o cara não entender bem de futebol? Quer dizer, quais são os valores que ele tem para escolher um treinador? Ele tem uma equipe que assessora ele. Será que tem mesmo? E esse pessoal, será que é bom mesmo? Basta ver que os treinadores da seleção brasileira nunca são unanimidade. Nunca, nunca. Nunca são unanimidade. Não é verdade? E o que eu penso é o seguinte: deveria existir eleições para treinador de futebol da seleção brasileira. É um cargo muito importante, que mexe é cultural, mexe com uma nação poderosa que é a nossa, com milhões de pessoas, com uma paixão nacional e uma paixão mundial, que todos admiram a seleção brasileira, apesar de nos últimos anos ter caído muito essa paixão internacional pela gente, né? Porque realmente já foi maior. Eu sou de uma época que, depois do Vaticano, o que existia de mais sagrado no planeta era a seleção brasileira. Jogar na seleção brasileira era, assim, o máximo que um jogador poderia alcançar, mais até do que ir para o futebol internacional. Hoje em dia houve uma inversão de valores, a verdade é essa, né? E poucos são, inclusive, os jogadores do futebol nacional que ocupam a seleção brasileira. Há uma evasão de jogadores muito grande há muitos anos. Então, o que nós temos de melhor no Brasil está fora do Brasil, não é verdade? Então, eu nunca me conformei com essa situação do treinador da seleção ser escolhido por uma única pessoa, entendeu? E eu penso que deveria existir uma eleição popular, uma eleição popular, né? Poderia ser também um plebiscito, mas eu acho que a eleição seria mais eficiente, né? E menos oneroso. Por quê? Porque nós já nos reunimos de 2 em 2 anos para votarmos. Para vereadores e para prefeito, 2 anos depois para deputados, senadores e presidente. Então, a estrutura já está montada. Já existe aquela montagem, né? E o cidadão já vai lá mesmo votar. Quer dizer, o voto na seleção seria, né, facultativo, votaria quem quiser, não é verdade? Poderia votar, anular o voto, votar em branco, não sei. Já se faz isso, né, nas eleições normais. Mas de 2 em 2 anos, avaliaríamos o trabalho do treinador, o povo, a galera, entendeu? E sem medo de errar, porque se errarem, foi o povo que errou, entendeu? Não foi um único cidadão, né, que pode ter suas preferências. Eu não vou discutir aqui as preferências, mas o que acontece é que eu fiquei mais descontente do que contente ao longo dessa minha vida toda com as escolhas para treinadores. Além de que dá uma comodidade ao treinador, né? Você veja só, o Tite foi à Copa de 2018 e ganhou 4 anos para treinar a seleção brasileira. Eu acho que deveria existir uma motivação maior. E qual seria a motivação? Além de mostrar um bom futebol e satisfazer uma nação. Ele não errar, porque daqui a 2 anos tem uma eleição, eles vão me tirar. Seriam eleitos 2 treinadores, né? O treinador principal e um segundo que o substituiria se a CBF resolvesse dispensá-lo, né? Estaria ao alcance da CBF dispensar esse treinador, né? Não poderíamos tirar
sei lá, poderiam ser vários motivos e que poderiam levar o treinador a sair, ou ele mesmo ter um problema pessoal e precisar de um substituto, não teria como eleger de novo, né? Aí cairia de novo no vício entre aspas, né? na situação do cidadão lá, do presidente da CBF. Nada contra o presidente da CBF, hein? Eu nem o conheço. Eu estou falando isso de muitos e muitos anos que já vem acontecendo. Então, esse segundo treinador o substituiria. Aí, se acontecesse também um segundo problema, aí, temporariamente, o presidente da CBF poderia pedir, fazer um plebiscito, ou pedir uma opinião, ou ele mesmo decidir, e aí seria a terceira opção, né? Então, eu acredito que isso daria certo, né? O Brasil não ganhou a Copa do Mundo, mas foi o povo, a maioria que escolheu o cara, entendeu? Não vai ter aquele ranço de que, poxa, mas não era para ter posto esse cara já dirigiu em outra Copa, ou esse cara não tem condições, esse cara não tem currículo para dirigir a seleção, entendeu? E eu acho que seria uma boa experiência. Eu sempre acreditei nisso, né? A verdade é essa, né? Estou aproveitando esse espaço para debater esse assunto, porque é uma coisa que eu sempre... Agora que nós estamos em época de quase na época da Copa do Mundo, né? Faltam 3 meses e pouco, menos de 4 meses. Esse treinador, por exemplo, se pudesse valer já nessas eleições, que lógico, óbvio que né? Teria que ser para o futuro, mas, por exemplo, se tivesse sido possível, né? Se já tivessem instituído isso há mais tempo, agora nós escolheríamos o treinador para assumir no lugar do Tite, que poderia ser o próprio Tite, ele poderia ser reeleito, quer dizer, se o povo assim quisesse, não sei. Eu não votaria, porque para essa Copa eu acho que já não seria o meu treinador, não é verdade? Eu acho que o momento dele foi em 2018, mas enfim, seria escolhido e todo mundo ficaria, a maioria escolheria, todo mundo ficaria satisfeito. E ele seria observado pela gente, estaria ali sabendo que daqui a 2 anos o povo vai avaliar o trabalho dele. O povo. Porque se o povo não estiver satisfeito, por exemplo, a seleção brasileira, eu acho que ela nunca nem teve um desempenho, nem na época do Pelé, ou talvez só na época do Pelé, eu não sei se ela teve um desempenho assim de tantos pontos. As eliminatórias na época do Pelé eram diferentes, né? Eram em grupos pequenos de 3, 4 times, países. Não era assim nesse esquema de turno e retorno, com 10 seleções, não era assim. Se fosse o Brasil ia arrebentar, né, ia ganhar tudo na época do Pelé mesmo, como fazia mesmo, né? Mas eu não sei se a seleção já teve um desempenho assim tão favorável em termos de pontos e de se classificar, né? Com tanta facilidade nesse sistema de pontos corridos como foi dessa vez. Mas o futebol te encantou, meu amigo? Você fala para mim aqui com toda sinceridade, você é satisfeito? Olha, fale para mim, você é satisfeito com o futebol que a seleção joga? Hein? Você não percebe que os jogadores sabem que aquele grupo, né, antes de darem a lista, já estão falando que quando eu tiver lá, eu espero fazer uma boa Copa e tudo mais. Antigamente essa conversinha não existia. O cara tinha medo, porque tinham 4, 5 em cada posição que podiam jogar ali. Eles esperavam, os jogadores esperavam a lista de treinadores, né? Oficial, né? Hoje em dia o cara já até sabe que vai, entendeu? Quer dizer, é um grupo fechado, que não abre. Existem jogadores que poderiam estar naquela lista, eu digo o Hulk, né? O Bruno Henrique, que está contundido, agora não poderia ir, né? Rafael, do que perdeu o pênalti agora do Palmeiras, isso não quer dizer nada, ele é muito bom jogador, eu acho que ele tem vaga, já falei isso no outro vídeo aí, eu acho que ele tem vaga na seleção brasileira, existe um espaço ali, ele tem características que nenhum desses jogadores que estão lá tem, mas isso é um outro assunto. Nós aqui estamos falando de
de treinador, de escolha do treinador. Então eu, na minha humilde opinião, acho que nós deveríamos, assim como nós elegemos os nossos governantes, nós deveríamos eleger quem governa, quem comanda, no caso, a seleção brasileira, né? Seria de 2 em 2 anos, né? Então, num processo de uma Copa para outra, né? Você teria uma eleição no meio. Né? E, bom, enfim, é isso aí. Pensem na ideia. Se esqueceram de se inscrever no canal, corram lá, por favor. Se inscrevam para dar uma força. E é isso aí. Eleições para treinador da seleção. Cada um vai lá e vota no treinador que quiser. Eu tenho o meu predileto, né? E você, por exemplo, se a eleição fosse hoje, eu votaria no Cuca. Eu não fico em cima do muro, eu falo mesmo. Eu votaria no Cuca, né? O Cuca é o melhor treinador do Brasil? Não é por isso, é porque está na vez do Cuca. Ele é o treinador que está no ponto, na maturidade certa, na minha opinião, para ser o treinador da seleção. Então, por isso eu votaria nele, mas respeitaria se, por exemplo, elegesse um outro treinador. Eu ficaria satisfeito de ver que elegeram, né? Que o povo quis e eu iria torcer, né? E sabendo que quem elegeu foi o povo, não foi um dirigente, né? Que resolveu num jantar ou conversando, entendeu? Por motivos que a gente não sabe, que são deles, qual seria o treinador, né? Porque eu já vi escolhas que realmente eu fiquei assim, passado, e que, bicho, não deu certo, né? E deixar a desejar, eu não gosto. Eleições para treinador da seleção brasileira, já é a minha proposta. Um forte abraço, estamos juntos e vamos torcer muito pelo Brasil nessa Copa do Mundo, independente de quem seja o treinador, de quais sejam os jogadores, se são nossos prediletos ou não, nós somos seleção brasileira, sempre. Vamos lá. Forte abraço.